Olá! Vamos falar hoje de um assunto que mexe com o bolso de toda a clínica: impostos. A verdade, muita gente pode estar pagando mais do que deveria, sabe? E o pior, sem nem imaginar. Tudo isso por não conhecer as brechas legais que existem. Vamos mergulhar nisso e descobrir como mudar esse jogo. Então vamos direto ao ponto com essa pergunta na tela. Será que a sua clínica está pagando imposto a mais? Olha, a chance é enorme de que a resposta seja sim. E sabe por quê? Porque o cálculo padrão, aquele que todo mundo meio que segue no automático, quase nunca é o mais econômico. É o caminho mais fácil, mas não o mais inteligente. E olha só, essa imagem aqui deixa tudo bem claro. De um lado, a gente tem o cálculo padrão. É o mais comum, o que a maioria faz e, por isso mesmo, o mais caro. Do outro lado, tem o cálculo estratégico. Esse sim é o pulo do gato. É o mais econômico e, o mais importante, é 100% legal. Exige um pouquinho mais de planejamento? Sim, mas a economia que ele gera, nossa, é gigante. Vamos então entrar nesse assunto do custo oculto dos impostos. Porque é exatamente isso, um custo que fica escondido. A maioria das clínicas que estão no Simples Nacional simplesmente assume que aquela taxa de imposto é fixa, imutável. Mas na realidade, a história é bem diferente. O cenário mais comum é exatamente este aqui. A clínica paga ali perto de 15% de imposto no Simples e todo mundo acha que é isso mesmo, que é o padrão. Talvez porque o colega do lado paga a mesma coisa, não é? Mas esse padrão, ele pode e, olha, ele deve ser questionado. E é aqui que o jogo começa a virar. Chegamos na nossa primeira grande chave para economizar de verdade, a regra do fator R. Eu sei, o nome parece coisa de matemática avançada, né? Mas calma, a ideia por trás é super simples e pode acreditar muito poderosa. Ok, mas o que diabos é esse fator R? É bem simples, na verdade. Pensa assim. É uma regra da lei que coloca na balança duas coisas. De um lado, tudo o que a clínica fatura. Do outro, tudo o que ela gasta com pessoal. E aí entra tudo, salários dos funcionários e também o prolabor dos sócios. E o mais legal é o que está escrito aqui. Apesar do nome esquisito, a lógica é super direta. É como se a lei dissesse: olha, clínica, se você gasta uma parte importante do seu faturamento com a sua equipe, você merece um desconto no imposto. É um incentivo, um benefício mesmo para quem investe em pessoal. Tá, mas e na prática? Qual o impacto real disso tudo? Bom, se preparem, porque a diferença é, uau, transformadora. Vamos dar uma olhada nos números para entender o tamanho da coisa. Olha esse gráfico, ele fala por si só. Pensa numa clínica que pagava aqueles 15,5%. Agora, aplicando a regra do fator R direitinho, essa taxa despenca para apenas 6%. Gente, a diferença é brutal. É dinheiro que deixa de ir para o governo e vai direto para o caixa da empresa, para investir, para crescer. Isso mesmo, 6%. É esse o número mágico. E o mais incrível é que nada precisa mudar na operação da clínica. O faturamento pode ser o mesmo, os serviços prestados são os mesmos, a única coisa que muda é uma linha na contabilidade, o enquadramento fiscal, que fica muito, mas muito mais vantajoso. E não precisa pensar que isso é só para clínicas gigantescas, não. Dá uma olhada nesse exemplo bem pé no chão. Uma clínica que fatura 100 mil por mês e tem uma folha de pagamento, somando tudo, de 30 mil. Pronto, já pode se qualificar para essa baita redução. O mais louco é que muitas clínicas já estão nessa situação e nem fazem ideia. E achou que tinha acabado? Que nada! O fator R é só o começo. Existe outra oportunidade legal, outra carta na manga, que pode trazer uma economia ainda maior para alguns tipos de clínica. Vamos falar da equiparação hospitalar. Então, o que é essa tal de equiparação hospitalar? Basicamente, é um tratamento tributário especial. Pensa naquelas clínicas que fazem pequenos procedimentos, cirurgias mais simples. Se a estrutura delas atende a alguns requisitos da lei, elas podem ser tributadas de uma forma diferente. Em vez de pagar imposto sobre todo o faturamento, a base de cálculo diminui. E o resultado? Uma economia muito, muito significativa. E essa frase aqui é fundamental, precisa ficar bem clara. Planejamento tributário não é sonegar imposto, não é dar um jeitinho, de jeito nenhum. É organização, é inteligência, é usar as regras do jogo, a própria legislação a favor do seu negócio. Isso é gestão de primeira linha. Ok, muito bom, mas como descobrir se a clínica está deixando dinheiro na mesa? Qual o caminho para essa economia?
A boa notícia é que o processo é bem mais simples do que se imagina. O caminho das pedras está aqui, resumido em 3 passos bem simples. Primeiro, fazer uma análise tributária, um verdadeiro raio-x da situação atual. Segundo, com esse raio-x na mão, a gente identifica as oportunidades que se aplicam ali, se é o fator R, se é a equiparação. E terceiro, o passo final, aplicar a lei do jeito certo e começar a economizar. Simples assim. E sobre esse primeiro passo, a análise, é importante dizer, ela não cria nenhuma obrigação, nenhum compromisso. O único objetivo dela é responder aquela pergunta lá do começo, de forma clara e direta. A clínica está pagando o imposto correto ou existe um caminho legal para pagar menos? É só para ter clareza. E para fechar, fica essa reflexão. Quanto dinheiro a sua clínica pode estar deixando na mesa todo santo mês? Sem parar para fazer essa análise, é impossível saber a resposta. Pode ser um valor pequeno, claro, mas e se for uma quantia que, somada no fim do ano, faria uma diferença gigantesca para o negócio, para investir, para melhorar, para crescer? Com certeza, vale muito a pena investigar, não acha?